Bom, tudo. Ou, dependendo de onde eu estou, na verdade, salam aleikum, vocês todos. Pepe Café hoje vem de. Bom, eu devia dar 10 minutos para as apostas. Ok, não temos muito tempo. Doha, Qatar. Sim, eu estou aqui por várias razões. Conversas importantíssimas com, inclusive, uma, depois dessa nossa conversa agora, com uma fonte de Intel que sabe tudo do oeste da Ásia. Provável. Bom, é melhor falar desse depois, porque é sensacional, mas tem que ser organizado antes. Eu vou revisitar o Museu de Arte Islâmica, tem alguns encontros culturais muito importantes. E eu preferia que hoje a gente não estivesse no meio da sequência de algo extremamente triste que aconteceu no domingo, que foi o acidente de helicóptero com o presidente Raisi do Irã e o ministro das Relações Exteriores, Abdollahian. Eu ainda estava na Itália quando aconteceu, eu ainda estava em Roma, e no meu voo à noite de Roma, e não queria nem entrar no voo, porque eu estava acompanhando praticamente em tempo real com amigos iranianos, com ligações com Teherã, etc. É uma história complicada porque pode não ter sido apenas um acidente. Pode. Ah, no momento, a versão oficial e de todo o alto escalão do governo iraniano é de que foi um acidente com um, por sinal, velho helicóptero Bell americano, provavelmente entregue para o Irã antes de 1980, com uma manutenção complicadíssima por causa das sanções. Não há peças que vêm dos Estados Unidos, a manutenção tem que ser feita no Irã, e isso se aplica a uma boa parte dos ativos aéreos iranianos. E isso foi devido ao mau tempo, o que já nos leva imediatamente a um extremo ah, erro estratégico. Você tem um presidente de uma nação que volta de uma missão numa fronteira complicada, a fronteira Irã-Azerbaijão, onde Raisi foi para inaugurar um dique. O tempo, teoricamente, estava bom, mas eles têm a previsão de tempo, inclusive naquelas áreas montanhosas do que é, na prática, o Azerbaijão ocidental iraniano, na fronteira do Azerbaijão, o país, com o Irã, de que isso pode piorar a qualquer momento. Você não vai decolar em condições como essas, e nenhum helicóptero presidencial decola em condições similares. Então, nós tínhamos um comboio de 3 helicópteros, um atrás do outro. E o mais curioso nessa coincidência é que 2 dos helicópteros chegaram ao seu destino, sem problemas. O único que não chegou foi o helicóptero presidencial. Bom, isso abre, evidentemente, uma caixa de Pandora de especulações, que só vão ser confirmadas, evidentemente, com a versão oficial definitiva depois de uma investigação. No momento, evidentemente, o Irã está de luto, como o mundo xiita inteiro está de luto, como o Islã está de luto, e como uma boa parte do sul global e da maioria global está de luto, porque o Irã é um dos 3 personagens principais da, digamos, da rota complicadíssima para o mundo multipolar. Rússia, China e Irã são os 3 polos que coordenam o caminho para o mundo multipolar. E dentro dessa tríade, os líderes são extremamente importantes. Nós vimos a importância dos líderes de Rússia e China na semana passada, no encontro épico de Putin e Xi em Pequim. E depois a viagem de Putin a Harbin, que é um grande polo de desenvolvimento geoeconômico chinês, muito próximo da fronteira com a Rússia. O, ah, a declaração conjunta dos dois, que é um negócio absolutamente. É fora do comum em todos os aspectos. É uma declaração conjunta de 12 mil palavras, em 10 capítulos,
tratando de tudo, e onde a palavra cooperação é pronunciada mais de 130 vezes. É um negócio absolutamente inédito, em todos os sentidos. E declinando ponto por ponto, todos os nós dessa integração, dessa parceria estratégica abrangente, como eles a definem, e multidimensional de Rússia e China, como ela está evoluindo, como ela está agora e como ela pode evoluir ainda mais. Evidentemente, é um documento incompreensível para as elites ocidentais, para o que eu chamo de otanistão. As análises, entre aspas, vindo do otanistão do encontro foram, eu diria, o proverbial espectro de estupidez típico do que eu considero como estupidistão, que é basicamente toda a esfera midiática e analítica do Ocidente coletivo, com mínimas exceções. Para você ler uma análise ah, abalizada e com um mínimo de profundidade, inclusive vindo de gente que em 99% dos casos, ou quase 100, nunca foi à China, à Rússia, e não conhece nada da cultura russa, da cultura china, e isso se aplica também ao Irã, você encontra esses polos, digamos, de redenção em pequenos sites, em pequenos canais espalhados pelo Telegram, em um ou outro post no Twitter X. Pelo menos eles existem. E, bom, muitos de nós conversamos entre nós, e é bom saber, por exemplo, como o meu amigo professor Marandi, da Universidade de Teherã, ele pode ir na BBC e destruir esses babacas da BBC ao vivo. É um dos poucos que pode fazer isso. Porque ele é um dos pouquíssimos especialistas em Irã que fala inglês fluente. Na verdade, o professor Marandi nasceu nos Estados Unidos. Ele é também cidadão americano e conhece o regime ocidental por dentro, como um todo. Isso se aplica a vários excelentes analistas russos e chineses também, mas eles não são, na maior parte dos casos, ou quase a maioria absoluta de todos, eles não são admitidos no espaço mediático do Otanistão. Então, o que predominou foi a palhaçada de sempre vindo da proverbial corja de estúpidos. Bom, a parte os adjetivos, que é bom sempre soltar um pouco, porque para nós funciona inclusive como uma catarse, né? Porque não dá, não podem e não devem, e é absolutamente impossível serem levados a sério. É como se Rússia e Irã, na pessoa de Xi e Putin, nessa cúpula e nessa declaração conjunta, estivessem expressando para as opiniões públicas e para o sul global, especialmente, para o planeta inteiro, como se constitui uma carta de intenções e uma carta regimentando o processo em direção a um sistema de relações internacionais completamente diverso do sistema onde nós vivemos hoje, que é um sistema baseado basicamente em medo e ameaças. E dor infligida a uma profusão de atores em toda a maioria global. A história que vocês todos conhecem muito bem. É, guerras híbridas, golpes, câmbios de regime, sanções econômicas, pressões, expoliação, influência externa em governos, etc. Então, esse encontro em si e essa declaração em si de Putin e Xi, de China e Rússia, podem ser interpretados com. Eu usei uma pequena frase. Um, um míssil hipersônico narrativo destruindo de vez a ordem internacional baseada em regras. Então, se você está no Brasil, na Nigéria, na Indonésia, na Somália, no Laos, você pode olhar essa declaração de intenções de Rússia e China e ver, olha o que eles estão tentando fazer, não só entre eles, mas é um modelo de um sistema de relações em diversos níveis, de comércio, cultura, etc., que pode ser aplicado para o resto do planeta como um todo. E a gente pode usar algumas lições
do que eles estão fazendo. Como, por exemplo, o Irã, já há anos, e sob a presidência de Raisi, que hoje a gente pode chamá-lo, como os iranianos estão chamando, de presidente mártir Raisi, ele já estava usando essas lições numa política externa que ele mesmo definiu como olhar para o leste. Esse olhar para o leste, basicamente, é o Irã dizendo: agora nós vamos olhar para a nossa região como um todo e vamos olhar para a Eurásia inteira. E quando a gente olha para o leste, os nossos principais é, é, parceiros, além, evidentemente, de Rússia e China, Índia também, porque a relação Índia-Irã comercial e cultural é muito, muito forte. Ah, o triste que eu mencionei no início da nossa conversa da, do que aconteceu com Raisi e Abdollahian é que eles estavam fazendo um trabalho conjunto excepcional, um trabalho geopolítico e diplomático excepcional. Abdollahian era um dos melhores ministros de relações exteriores do mundo, até a sua morte. Respeitadíssimo por Lavrov e por Wang Yi, entre outros. Respeitadíssimo pelos árabes como um todo. Esse olhar para o leste, junto, embutido, pressupunha e estava pressupondo e vai continuar a pressupor um olhar também para os vizinhos, inclusive a oeste do Irã, no mapa e na África. A ofensiva diplomática iraniana, ela teve resultados excelentes, por exemplo, com a Arábia Saudita e Egito, mas também com a Líbia, também com Djibouti, por exemplo. Ah, digamos, o grau de iluminação do soft power xiita persa durante a administração Raisi chegou a um nível que desde o início da Revolução Islâmica não tinha desde o início da Revolução Islâmica. Teve em alguns momentos durante a administração do Khatami nos anos 90, mas não tanto. E o trabalho que ele fez foi um trabalho geopolítico excelente, geoeconômico também, porque Raisi colocou o Irã no centro de um dos corredores fundamentais de interconexão econômica do século XXI, que é o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, que une a Rússia, o Irã e a Índia. Ele desce de Moscou e São Petersburgo pela Rússia até Astrakhan, porto russo no Cáspio, atravessa o Cáspio, aí ele pega do norte do Irã, atravessando o Irã até o Golfo Pérsico, e daí por mar de novo, os portos do sul do Irã até Mumbai, na Índia. E a Rússia está investindo no INSTC para ajudar os iranianos na navegação no Cáspio, torná-la mais rápida, e ajudando a construir estradas no Irã que são importantíssimas para quando esses comboios saem do Cáspio e passam para a terra. É o que a gente chama de corredor multimodal. É um corredor terra, trem e navio. E isso vai cortar substancialmente a viagem, especialmente para os três envolvidos, Rússia, Irã e Índia, e para vários outros que podem se acoplar ao corredor, eles vão escapar do Canal de Suez, que é basicamente controlado por vocês sabem quem, o Império e seus asseclas, vassalos. Esse é um dos grandes feitos geoeconômicos da administração Raisi, parte de uma parceria estratégica com a Rússia. Eles solidificaram uma parceria estratégica com a Rússia no encontro do Putin com o Raisi em 2022, 2 anos atrás apenas. Eles estabeleceram, não, nós vamos fazer agora uma parceria estratégica super desenvolvida. E isso demora muito tempo. O texto final dessa parceria estratégica expandida está para ser aprovado. Ele deve ser aprovado esse ano. Ou seja, essa parceria estratégica, que já é grande em diversas áreas e com muitos investimentos e com o comércio entre os dois subindo cada vez mais, Rússia e Irã, vai subir cada vez mais a partir desse ano. E isso independe de
personagens, são processos. O que mais importa na configuração do mundo multipolar, e isso para outros processos políticos, são processos que são extremamente complexos e que estão lutando contra uma um muro de ferro do outro lado, que é o sistema que foi imposto unilateralmente ao planeta depois de 1945. Então, Raisi e Abdolian eram dois personagens importantíssimos dentro de um grande processo que é de reinserir o Irã dentro da Eurásia, como um dos grandes atores da Eurásia e um dos atores de ponta para a construção do mundo multipolar. Então, a continuidade do trabalho de Raisi e Abdolian continua. Nada disso vai mudar no Irã. Inclusive, algumas das conversas que eu tive desde domingo, já existe uma possibilidade que está sendo apontada como seria mais auspiciosa, digamos. Se o próximo presidente e o próximo ministro das Relações Exteriores fossem dois personagens também muito competentes, a praticamente o mesmo nível do Raisi e do Abdullahian. O candidato ideal para a presidência seria Said Jalili, que é um ex-negociador nuclear, entre outros, competentíssimo. Eu sempre ouvi coisas excelentes sobre ele no Irã, nas minhas várias viagens ao Irã. Ele é uma espécie de ombudsman do governo no Irã. E o ministro das Relações Exteriores pode ser o atual interim ministro das Relações Exteriores, o Bagheri Kani, que ele foi apontado do domingo para a segunda. Na verdade, já na segunda, ele foi designado como ministro interim, enquanto não existem novas eleições e venha um novo governo. As eleições, inclusive, já foram marcadas em tempo recorde. A recomendação oficial deve ser seguida e nós teremos novas eleições presidenciais no Irã em 28 de junho. O que é importante porque vai ser alguns dias depois da cúpula ministerial dos BRICS, que vai estar organizando o mapa até a cúpula dos BRICS, dos chefes de Estado em outubro, em Kazan, e o Irã vai estar representado nessa cúpula dos BRICS pelo seu governo, digamos, ínterim, mas todos extremamente competentes. Bagheri Kani, por exemplo, pode ser o representante iraniano nessa ministerial dos BRICS, com quase toda certeza. Olha, são todos de uma competência, eles são escolhidos por meritocracia. O Irã sabe que não. O Ayatollah Khamenei e quem está em torno dele como advisor sabem que uma competência como religioso xiita não faz um grande administrador de um país em plena expansão e que vai ser um dos grandes líderes do século XXI. É competência. O mesmo se aplica na China, o mesmo se aplica na Rússia. Todos esses são extremamente competentes. Zarif, o ministro das Relações Exteriores anterior, que eu tive o prazer de conhecer, era extremamente competente, embora, para muitos em Teherã, atlanticista demais. Ele estava tentando uma composição ainda com o Ocidente e todo mundo no círculo de poder via que era impossível. E o julgamento do Ayatollah Khamenei, no final, revelou-se sendo o julgamento certo. É impossível dialogar com esses. E aí entro eu, psicopatas, literalmente. E isso já sabia o Ayatollah Khamenei. O Zarif tentou até o último minuto uma composição e viu que era impossível. Então são funcionários extremamente capazes, abalizados, conhecem os seus dossiês a fundo. E Raisi pode ter um substituto, sendo, por exemplo, alguém do calibre de Jalili, à sua altura. Bom, isso fecha mais ou menos por enquanto essa história. O que aconteceu com o helicóptero está em suspenso até a investigação. Alguns analistas militares desconfiam profundamente da história de 3 helicópteros similares voando um atrás do outro e acontece apenas um acidente com um deles, sem um mayday, sem um aviso, sem nada, de repente ele despenca.
bate com a floresta, pega fogos e é incandescência absoluta. Bom, e vamos deixar isso para outro espectro. O principal é que a aliança estratégica A3 entre Rússia, China e Irã não se modifica com a morte, infelizmente, de Raisi e de Abdollahian. Bom, isso dá um painel para vocês, espero, um pouco mais colorido sobre um assunto extremamente complexo, como foi a morte do presidente Raisi e do ministro das Relações Exteriores Abdollahian, da organização interna dos grandes proponentes do mundo multipolar, China, Rússia e Irã. Bom, eu não falei nada de onde eu estou, mas isso talvez no próximo. É, em Doha, Catar, encontros importantíssimos. Aqui se observa o Irã de dentro, são praticamente vizinhos. Aqui se sabe tudo o que acontece no oeste da Ásia. Aqui se sabe o que o Hamas está fazendo. Aqui se sabe o que os talibãs estão fazendo. Então, essa semana vão ter encontros absolutamente sensacionais. E depois dessa correria insana, é, é quase como se estivesse em férias no paradiso, com céu azul e temperatura ambiente de pelo menos 32, 33 graus. Então, obrigado a vocês. Salam aleikum para todos, vocês no mundo não islâmico e no mundo islâmico. Até o próximo Pepe Café, que ninguém sabe de onde vai ser. Tá? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.